Olá pessoal, então vamos para a parte 2 da nossa aula, lembrando que estamos fazendo uma trajetória geral na história sobre o tema cidades. Então se liga aí, na primeira parte nós falamos sobre as cidades na Antiguidade, na Idade Média. Nós vimos que houve uma ascensão das cidades, ao mesmo tempo que com o fim da Antiguidade ali, na invasão dos bárbaros, os germânicos ao Império Romano, as cidades entrarão em decadência. A gente vai ter toda a Idade Média com essas cidades em crise, basicamente inexistência. A gente está falando principalmente das cidades europeias, então vale lembrar isso, no período da Alta Idade Média. Porém, na Baixa Idade Média, a realidade já é outra. Já vamos perceber que os núcleos urbanos, os espaços urbanos, começarão a renascer na Europa, certo? Então, continuando, nós vamos ter que o renascimento comercial urbano, principalmente o urbano, né, já que a gente está tratando das cidades, vai ser uma realidade na Europa. E essa ascensão, ela nos atinge porque nós sofremos a colonização portuguesa. Então, esses modelos de cidades que vão existir no Brasil no início, claro, temos também realidades que envolvem as cidades indígenas. Mas o nosso foco aqui é trabalhar nessa trajetória das cidades como a gente percebe hoje, sabendo que suas bases foram firmadas na chegada dos portugueses aqui na nossa terra. Então, nesse contexto, sem perder a linha de raciocínio, tem o renascimento das cidades, depois vem o período que é chamado aí já no século XIV e século XV, principalmente o século XV, né? Que é a modernidade. Nesse contexto da modernidade, os portugueses vão se lançar além mar, na expansão marítima, vêm para o Brasil e nesse contexto eles começam a desenvolver esses primeiros núcleos urbanos. Quero que vocês lembrem que nas aulas a gente falou muito sobre o modelo de colonização e o modelo de cidades, também de construção de cidades. Nós vamos ter que os portugueses tinham um modelo diferente dos espanhóis, por exemplo, em relação à fundação das cidades, de forma que a gente percebe nas cidades atuais traços desse modelo de construção de cidades. Vamos voltar um pouquinho então, que modelos de cidades são esses que a gente percebe expresso nas cidades coloniais no Brasil, certo? Nós temos o modelo que é retratado no livro Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Ele traz um capítulo basicamente falando sobre isto, sobre esse modelo de construção de cidades, a fundação de cidades como instrumento de dominação. Isso está no capítulo 4, quando ele trata do semeador e ladrilhador. Não sei se vocês lembram, mas nós falamos que são duas perspectivas de colonização diferentes. O semeador era um tipo de colonização, de formação de cidades muito próximas ao modelo de Portugal, em que as cidades cresciam aleatoriamente, sem nenhum planejamento. A gente tem isso, por exemplo, nos centros históricos, quando você percebe que não há um certo ordenamento no crescimento das cidades. São ruas muito estreitas, muitas vezes interrompidas, né? A rua é interrompida por uma construção, por uma casa. Já no modelo que é conhecido como ladrilhador, aí é diferente, que é o modelo da Espanha. Quem faz essa análise é o Sérgio Buarque de Holanda, nesse livro aqui, que a gente até já discutiu em sala de aula. O ladrilhador já tem um modelo de formação de cidade muito característico, que ele é projetado basicamente desde o seu início, é o embrião das cidades sendo ordenados. Então, nesse contexto, a gente vai ter modelos de cidade como Lima, no Peru, que basicamente são formas geométricas quadradas e retilíneas, né, retangulares, ou seja, são traços retilíneos na construção da cidade. Há pelo menos uma preocupação inicial na projeção da cidade. Nós vamos ter, por exemplo, que a cidade ela cresce em torno de uma praça central e dela parte as ruas, né, que vão levar